E aí pessoal, tudo bem? Dr. Labinas por aqui. O vídeo de hoje é sobre a vilazodona. Você talvez não tenha ouvido falar desse nome ainda porque é um remédio muito recente, acabou de sair. Então é um antidepressivo que a gente chama de multimodal. Para quem não lembra multimodal, temos aí, por exemplo, a vortioxetina. E ele é mais um dessa classe multimodal, cujo nome chama APIRS. Por que APIRS, que é essa classe? Porque é um agonista seletivo do receptor 5-HT1A de serotonina e ao mesmo tempo ele faz a inibição seletiva da recaptação da serotonina. Para quem está um pouco mais familiar até com farmacologia, é como se ele fosse um antidepressivo ISRS, tipo uma fluoxetina, uma sertralina, um escitalopram, associado a uma buspirona, só que é uma buspirona como se fosse mais potente. E o que é interessante desse medicamento, o que ele traz de novo? O fato dele ter essa dupla função ajuda no perfil de pessoas com depressão, cuja principal indicação de tratamento, com transtornos de ansiedade generalizada, pânico, ansiedade social e também com transtorno obsessivo compulsivo. Por conta dessas indicações e desse perfil, ele acaba sendo interessante para aquelas pacientes que têm ganho de peso com alguns tipos de remédio e também com disfunção sexual por alguns tipos de remédio antidepressivos. Por ele ser um agonista desse receptor 5-HT1A, você consegue proteger a pessoa do ganho de peso e também proteger a pessoa da disfunção sexual. Então acaba sendo interessante para esse tipo de paciente, esse perfil de paciente, tá? Dito isso, então, a gente entendeu como ele funciona, né? Como é a ação dele, entendemos qual é a indicação e também qual é o perfil de paciente. Tá, doutor, então qual é a apresentação desse medicamento? Esse medicamento, a dose terapêutica descrita em bula é 40 mg, tá? Então precisa chegar em 40 mg e alguns estudos apontaram também benefícios da dose de 50 até 80 mg. Mas essas dosagens, elas são off-label, elas não estão descritas em bula, tá? O que está em bula são os 40 mg. Inicia-se o remédio com 10 mg, você toma por uma semana 10 mg, aumenta para 20 mg, também por uma semana e novamente para 40 mg. Então a dose terapêutica precisa chegar nessa dose de 40. Não adianta ficar com subdose de 10, 20 por mais tempo, porque não tem eficácia. É um medicamento que também pode ser usado. Ele é ótimo sozinho, tá? É um antidepressivo para ser usado sozinho. Mas a gente entende que há perfis de pacientes que se beneficiam com combinações de remédios. Então é comum, muitas vezes você ouve na prática clínica, né? Toma sertralina com bupropiona, fluoxetina, com divalproato e assim por diante. É um antidepressivo que combina muito bem com a mirtazapina. Ele também tem uma combinação interessante com atomoxetina. Por que esses medicamentos são interessantes em associação? Porque eles têm outras vias de ação. Então são vias de ação complementares. A vilazodona vem de uma forma, a mirtazapina vem de outra e você acaba dando mais robustez neuroquímica para o paciente, trazendo mais benefícios. Dito isso, ele tem também, obviamente, os efeitos colaterais. Como eu disse, os efeitos colaterais sexuais e de ganho de peso são muito tranquilos, normalmente não acontece, pelo contrário, um possível trunfo desse medicamento é não causar o ganho de peso, tampouco a perda de libido. Mas vamos falar então do que seriam os efeitos colaterais esperados para esse medicamento. Temos aí a cefaleia, a vertigem, dor no corpo, desconforto gastrointestinal, diarreia, obstipação intestinal, um pouco de insônia ou até sonolência podem acontecer. Poxa, doutor, mas eu vou ficar tendo esses efeitos colaterais? Como funciona isso? É muito ruim. O que acontece? Normalmente, os efeitos colaterais são autolimitados, não passam de 2 semanas, como boa parte dos efeitos colaterais de outros medicamentos. Não é comum a pessoa ter efeitos colaterais durando 30 dias, 40 dias, 60 dias. Claro que é importante, e aliás, já deixa aqui nos comentários se isso acontece com você e já fica o reforço também. Se você, porventura, tem efeitos colaterais que estão durando aí 30 dias ou um pouco mais, é importante avisar seu médico desses efeitos para que ele entenda e tente manejar isso de alguma forma com você, tá ok? Mas não é tão comum que isso aconteça. De modo geral, essa é a terapêutica do remédio, mas eu vou falar também sobre as interações que não são legais, com quem a gente deve ter certa ressalva com a interação. Mas antes disso, se você já está gostando desse vídeo, deixa aqui seu like, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Bem, vamos lá. Como ele é metabolizado por uma citoenzima, né? Uma enzima que a gente tem no nosso fígado, chamada 3A4, todo medicamento que faz a metabolização dessa enzima acaba sendo ruim para ele. Sendo assim, todo medicamento que faz uma inibição forte ou uma indução dessa enzima pode atrapalhar o funcionamento do medicamento. Então, nesse caso, remédios como a fluoxetina e a fluvoxamina, como eles inibem fortemente essa enzima 3A4, eles aumentam muito os níveis
da vilazodona. Nesse caso, se você vai associar fluoxetina com vilazodona ou fluvoxamina com a vilazodona, é importante que você reduza em 50% a dose da vilazodona para você conseguir manter os níveis terapêuticos. E por último, e não menos importante nesse vídeo, eu vou explicar para vocês como é feito o desmame do remédio. Afinal, algumas pessoas podem tirar o medicamento, está em remissão clínica, por exemplo, está super bem da depressão, já faz um ano tratando, vou tirar o medicamento. Como é feito o desmame normalmente? Sempre sob supervisão médica, por favor, hein, pessoal? O desmame é feito até de uma forma relativamente rápida. Você tira 50% da dose em 4 dias, depois 50% da dose em 4 dias e desmama. Ou seja, está com 40 mg, 4 dias vai para 20, 4 dias vai para 10 e depois desmama. Nossa, doutor, mais rápido assim? Não teria problema ser rápido assim, porque a meia-vida do medicamento é longa, é de 25 horas. Então é um remédio que não causa muito poucos, inclusive, muito pouco sintoma de retirada, de descontinuação e ou abstinência. Então, na verdade, esse desmame pode ser rápido. Na prática clínica, às vezes, a gente demora um pouco mais para a pessoa conseguir perceber se está tendo algum efeito de retirada ou não, e também como que fica o quadro clínico dela com um desmame. Mas ele pode ser tirado dessa forma sem problema. Se você gostou desse vídeo, então não esquece de dar seu like aqui, compartilhar. E se você tiver dúvidas, deixa aqui na caixinha ou manda mensagem lá no @Dr. Guilherme Labinas no Instagram, tá bom, pessoal? Nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!